Como a Europa e o Oriente influenciaram o português falado no Brasil? Ulalá, temos mais da França no Brasil do que pensamos. A seguir o diálogo entre um casal. Amor, você viu o meu batom por aí? Ana, depois que saímos do metrô, não vi mais você com ele. A propósito, você gostou do menu daquele restaurante? Sim, gostei, especialmente do filé e da omelete. Mas na saída do restaurante, aquela greve dos camelôs congestionou toda a rua. Como vocês podem ver aqui, todas as palavras grafadas em vermelho, como batom, metrô, menu, filé, omelete, greve e camelô, são originárias da língua francesa e usamos diariamente no nosso português falado e nem nos damos conta. Mas afinal, de onde surgiu essa influência francesa em nosso país? Agora, alguns pontos para esclarecer essa relação franco-brasileira. Os franceses chegaram ao Brasil com o intuito de explorar a madeira pau-brasil por volta de 1500. Nunca tiveram uma relação muito boa com os portugueses, que também queriam explorar as nossas riquezas naturais, e viram nos franceses inimigos naturais econômicos. No século XVI, mais especificamente no ano de 1555, os franceses fundaram a chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro. Lá construíram uma sociedade com influências protestantes. A França hoje no Brasil. A comunidade francesa no Brasil é a segunda maior comunidade francesa da América Latina, depois da Argentina, com 6.800.000 descendentes. Atualmente a população de franco-brasileiros está estimada em 2 milhões de pessoas. No campo das ideias, a França influenciou muitos brasileiros também. A Inconfidência Mineira, evento histórico no Brasil, foi um movimento inspirado pelo Iluminismo e a Revolta dos Alfaiates. Na Bahia, guarda grandes traços da Revolução Francesa. Na educação, também temos alguns eventos que marcaram a influência da França. Durante o governo de Getúlio Vargas, ocorre a reforma na educação secundária, segundo o modelo da educação pública francesa, pensando no ensino científico e na escola laica, que é escola sem religião. E intelectuais como Levi Strauss, na antropologia, Roger Bastide, na sociologia, e Fernand Braudel, na história, estiveram presentes na fundação da Universidade de São Paulo em 1934. Agora, algumas palavras francesas incorporadas ao nosso português diário que a gente usa e nem percebe, como menu, bijuteria, boné, maiô, moda, bibelô, maquete, placar, cabine, garagem, guidon, complô, revanche, purê, pochete, sutiã, chefe, garçom, patois, reprise, maionese, lingerie, vitrine, avenida, marrom, madame e uma das mais famosas no final do ano, Réveillon. A imigração estadunidense para o Brasil teve início no final do século XIX, quando confederados fugiram do sul dos Estados Unidos por conta da guerra civil que ocorria naquele país. E quando chegaram ao Brasil, formaram um subgrupo cultural. Estima-se que esse primeiro fluxo migratório chegou em uma faixa de 30 a 50 mil pessoas que se instalaram no interior do estado de São Paulo, principalmente nas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Como podemos ver essas duas imagens, ao lado direito, em preto e branco, encontra-se Santarém, na presença norte-americana. E ao lado esquerdo, a festa confederada em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, que homenageia todos os confederados americanos do Sul que vieram para o Brasil que não aceitaram sua derrota. Uma das contribuições que eles trouxeram foi a disseminação do arado de ferro, além de produzirem açúcar e aguardente. Montaram serrarias, engenhos movidos a água e se especializaram na produção de carrões para transportar os produtos. No ano 2000, cerca de 22,3 pessoas, além de mais 50 mil descendentes, moravam no Brasil. Uma das influências que estreitou os laços entre Estados Unidos e Brasil foi a política de boa vizinhança, que influenciou a América Latina a seguir um modelo ideal de consumo próprio de uma sociedade desenvolvida da qual os americanos se orgulhavam.
Como podemos ver ao lado esquerdo, tem a ilustração do Zé Carioca, criado pelos estúdios Disney, que é basicamente um estereótipo que os americanos criaram do brasileiro. O personagem sempre era um malandro, trapaceiro, sempre levava vantagem, enganando os outros. E ao lado de Zé Carioca, podemos ver a Carmen Miranda, que para eles faziam referência a uma baiana negra marginalizada economicamente, quando na verdade Carmen não se assemelha a uma baiana, e nem a essas características ditas por ele. Uma das principais contribuições dos imigrantes que vieram dos Estados Unidos é o oferecimento da mão de obra especializadas para multinacionais, universidades e instituições de pesquisa. Hoje em dia, o inglês é a língua dominante nos setores de grandes negócios e nas principais indústrias. Cerca de 65% das informações relacionadas a todos os meios de comunicação do mundo são dominadas pelos norte-americanos. Até hoje em dia, estamos em contato com a língua norte-americana. Agora vamos ver exemplos de palavras que usamos no dia a dia de origem estadunidense, como chip, date, blackout, delivery, entre outras palavras. Como a Alemanha influenciou o português falado no Brasil? A princípio, boa parte das palavras alemãs presentes no nosso cotidiano está ligada ao setor militar ou a elementos químicos, fato explicado pela autoridade que a Alemanha durante muito tempo exerceu nessas áreas. O que nem todos sabem é que na língua portuguesa, como também em outros idiomas, palavras que nada têm a ver com química ou guerra e que não soam alemães também têm origem germânica. A imigração alemã no Brasil foi um movimento migratório ocorrido nos séculos XIX e XX, de alemães para as várias regiões do Brasil. As causas desse processo podem ser encontradas nos frequentes problemas sociais que ocorreram na Europa e a fatura de terra no Brasil. Em 1986, estimaram que 3.600.000 era o número de descendentes de alemães no Brasil. A imigração de alemães para o Brasil é um fenômeno antigo, que teve início antes mesmo da independência em relação a Portugal, e que se manteve relativamente constante até a década de 60. As razões dessa imigração encontram-se, de um lado, nas transformações sociopolíticas e econômicas, porque passou a Alemanha, e do outro, nas excepcionais condições que favoreciam a extração de imigrantes europeus no Brasil. O resultado da imigração alemã no Brasil foi a formação de uma população teuto-brasileira, que se integrou ao constante brasileiro, mas sem abdicar de sua cultura. Além da influência cultural, pode-se acrescentar a contribuição alemã para a diversificação da cultura brasileira, por meio da formação de um campesinato típico fortemente marcado pelos traços da cultura camponesa da Europa Central. Os alemães também tiveram participação no processo de urbanização e da industrialização do Brasil, bem como na introdução e modificações na arquitetura das cidades e na passagem físico-social brasileira. Ou seja, palavras que a gente utiliza constante, alemães de origem germânica são Blitz, que é quando a gente foge, está com o documento atrasado, Diesel, Fanta, Fest, hambúrguer e chopp, que não é cerveja. Chique e câmbio. Bem, eu e Yasmin vou começar falando sobre a contribuição para a língua portuguesa da imigração italiana que aconteceu no Brasil. Após tudo o que aconteceu no Império Romano, a Itália ficou como a principal herdeira do latim. Já no Brasil, uma forte imigração italiana, a influência do idioma italiano foi mais intensa cada vez mais, ainda mais no Brasil do que em outros países. Esse fenômeno se repetiu também na Argentina, no Chile e no Uruguai, mas em menor escala. No Brasil foi bem maior.
muitas vezes não percebemos, mas possuímos palavras de origem italiana no nosso dia a dia. E esse parentesco é bem evidente em algumas palavras, como os vários tipos de pratos, de ingredientes e várias outras coisas de tecnologia também. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pratos que nós temos no nosso dia a dia com palavras de origem italiana, que temos espaguete, macarrão, panetone, pizza, polenta e risoto. Mas claro que temos muito mais exemplos no nosso dia a dia. Muitas palavras foram aportuguesadas, ao ponto de se tornarem pouco reconhecíveis de que são palavras italianas, como balão, chulo, embrulho, palhaço, rúcula e tostão, por exemplo. Mas muitas outras continuaram ainda a ser representadas na sua grafia original, devido às similaridades fonéticas entre os ambos idiomas, como assassino, bomba, cascata, concerto, contrabando, diva e muitos outros. É interessante também pontuar que, como alguns italianismos se firmaram em alguns países receptores da imigração italiana, mas não em outros. Isso se deu em grande parte porque o aportuguesamento forçado de algumas palavras pelas famílias de italianos acabou incorporando diversas novas palavras ao vocabulário local, como por exemplo pança e paura, de panza, barriga, e paura, medo. Assim, italianismos adotados apenas no Brasil, como palhaço, baderna e esquífalo, não o foram em outros países. Então, eu trouxe aqui outros exemplos, né, de algumas palavras italianas e elas também no nosso português. Então, balcão, vem de balcone, café de café, esquadrão de esquadrone, grupo de grupo, máscara de máscara, urro de urlo. Dando seguimento à apresentação, eu vou mostrar aqui também um pouquinho da contribuição para a língua portuguesa da imigração japonesa no Brasil. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar no Japão no século XVI. Após alguns anos, os jesuítas chegaram lá e, com o intuito de evangelizar, foram os responsáveis por introduzir sua gastronomia, arquitetura, religião e o idioma. Algumas palavras japonesas tiveram sua origem no português. Alguns fonemas não existem na língua japonesa, como, por exemplo, o F, o L, o R e V. Então, quando nós trazemos essas palavras, ela vai ficar álcool, ela ficou arocoro, vidro, vidro e botão fica botão. Assim como também não existe o ão, então os japoneses eles substituíram pelo an. E não existem também as contrações como encontros consonantais e alguns dígrafos que se tornam duas sílabas. Então, por exemplo, capa, capa de chuva, capitão, capitão e caruta, carta.